Eu era uma pessoa muito ingênua e eu não sabia, não tinha nem ideia que existe tráfico de pessoas. Eu somente fui levada pelo coração. Eu queria conhecer uma pessoa que ia me valorizar, que até então isso não acontecia dentro da minha casa ou na escola. E ele sabia todos os meus sentimentos, o que eu sentia. Por que eu escutaria alguém para estragar o meu sonho? Eu não tinha ouvidos para nada. Então, foi um dia perfeito quando eu recebi a proposta dele para eu ir embora com ele. Foi simplesmente um sonho se realizando que eu estava acalentando por muito tempo. Eu só estava esperando um sinal para alguma coisa acontecer. Então, quando ele me fez a proposta, eu não perguntei para onde, como, por quê. Então, essa minha história, acredito que não se limita a poucas pessoas, porque é um problema global que acontece. As pessoas são traficadas o tempo todo no mundo inteiro, tempo todo. E as pessoas vejam isso como se isso estivesse acontecendo no outro planeta, e na verdade não é, é aqui perto da gente, pode estar acontecendo com qualquer pessoa. Então, a minha história é, na verdade, para qualquer pessoa. Eu aprendi com muito sofrimento e com minhas palavras. Acredito que muitas pessoas vão poder rapidamente enxergar algo que eu precisei sofrer 2 anos para eu passar o que eu passei e para eu entender o que eu entendi. Então eu acho que eu não posso morrer e deixar simplesmente a minha história morrer.
independente de qualquer diferença cultural, eu quero contar minha história para o planeta inteiro, que não é somente uma história de sobrevivência, mas uma história de vitória. Então, gente, eu já fiz muita coisa, alguém pode me ajudar agora? Bom, a gente veio aqui para trazer a história da Nevena Midt, que corajosamente resolveu romper com seu silêncio. Essa é uma situação que muitas mulheres vivem e a gente quer falar sobre isso. A gente quer dar voz à Nevena e eu convidei a Tereza Rocha, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, tem funções docentes, e eu estou aqui eu só faço isso, gente, mas para a gente um pouco conversar e tentar se aproximar desse lugar miserável, né, que é uma máfia, um crime organizado e que só, como vocês viram, um percentual muito baixo de mulheres são resgatadas do tráfico. Então, é isso que a gente quer um pouco, acredito, né, tirar da invisibilidade e trazer para o pertencimento. Mas, na verdade, eu acho que a plateia também é muito importante que possa interagir e a gente possa dialogar. Eu acho essa a melhor parte. Eu vou ficar muito feliz, né, para a gente não ficar somente a gente aqui falando, mas eu vou ficar muito, muito contente se alguém tiver alguma pergunta, ou não só pergunta, mas quer colocar qualquer coisa para que a gente aqui possa interagir, para que a gente possa sair daqui com uma experiência bem profunda e linda. Isso que eu quero para hoje. Então eu conto com vocês. É bastante ousada o seu desejo. Então, eu só sei o que eu posso fazer. E talvez tenha sido isso que nos aproxime e que tenha aproximado também Eveline. Esse pedido da Eveline para mim, eu acho que também tem a ver com isso. Eu sou psicanalista, eu não sou militante feminista, eu não sou do teatro. Eu sou uma psicanalista clínica e, no entanto, como psicanalista clínica, eu gosto muito de sair do meu lugar de conforto. E por isso, durante muitos anos, eu trabalho com populações vulneradas do Rio de Janeiro. Pessoas que sofreram diferentemente, de uma forma diferente da sua, violências extremamente constantes e crônicas, né? Que são as pessoas moradoras das favelas aqui do Rio. E então eu gosto, né, apesar de eu ter essa raiz na psicanálise clínica, né, eu gosto de levar essa experiência e esse pensamento para outros cenários. Então é um enorme prazer estar aqui com você, né? E eu acho que eu tenho algumas coisas que eu pensei para falar. Eu inclusive trouxe aqui umas colas, porque eu, diferente do pessoal do teatro, eu não decoro com facilidade, né? A minha não tenho memória, eu tenho associações. Eu trabalho em associação de ideias. Tereza, mas se isso você vai te deixar mais tranquila, eu nunca fiz o que eu fiz hoje, é a minha primeira vez.
terminei assim, eu falei que ia ser assim, e eu tive essa mulher incrível que está aqui do meu lado, que não gosta muito de falar, ela gosta de fazer, né? Então, assim, a incrível energia dela, né, e sensibilidade de poder chegar perto de mim e fazer uma obra de arte de tanto sofrimento, transformar essa dor toda numa coisa forte, profunda, mas linda, não somente uma tragédia, mas sim uma vitória, né? Uma arte que mostra uma transformação. Então, eu não sei se seria bom a plateia... A gente pode perguntar, talvez, ver se tem alguém que gostaria de perguntar qualquer coisa, porque esse tema não é um tema de todo dia dizer: oi, tudo bem, como vai? Como é que foi? Você gostou do futebol de ontem? Como é que foi? O que você achou? Tá com os gols? Não é. É um tema muito diferente, onde muitos ficam calados e muitos ficam até com medo. O que eu devo perguntar? O que eu devo colocar, né? Então, gostaria de saber se talvez alguém gostaria de... Sim, por favor. Eu queria saber como você escapou. Como eu escapei. Sim, longa história, como eu escapei, mas foi tudo assim planejado, como se fosse um filme mesmo. Tinha na verdade uma pessoa, eu sonhei que ia ter uma pessoa que ia me ajudar, na verdade que ia chegar lá, olhar para mim, se apaixonar por mim e me tirar de lá, e foi exatamente o que aconteceu. Veio um holandês e ele olhou para mim, gostou de mim, foi comigo, e desde o primeiro dia eu vi que ele tinha sentimentos por mim, só que eu não confiava em ninguém, eu não tinha como confiar em alguém. Então demorei, mas consegui ter confiança nele, e ele falou: eu só te tiro daqui se você quiser. Então ele me ajudou, como no filme, né, planejando todos os passos. Um táxi até aqui, depois você sai, você vai andando, para ninguém saber os seus passos, para se alguém perguntar, alguém pode saber. Assim não, você sai do táxi, caminha e eu te encontro em algum outro lugar. Então ele me escondeu no carro dele, quer dizer, eu que me escondi, né, porque eu tinha muito medo, então eu tinha que andar no carro do lado dele toda escondida, né. E foi assim. Então é isso, foi a esperança que me salvou, e o meu sonho, que eu sempre fui a pessoa que tinha muita fé, muita esperança, e foi isso que me salvou. Eu acreditei, isso aconteceu. Nevena, a partir daí eu posso perguntar uma coisa para você, porque eu acho que é um fragmento, você trouxe, né, aqui para a performance, um fragmento da sua vida, e generosamente eu acho que você está expondo, né, a sua existência privada, tornar público. Isso não é, esse movimento não se dá sem muito sofrimento, sem muita coragem. E eu fico pensando, como é que foi para você? O que você sentiu quando você, né, você devia ter uns 24 anos, 20, por aí, né? Você chega num país, você sabia português? Não. Pois é, você não sabia português, você vinha de um lugar mais longe do que a Holanda, e em condições extremamente difíceis, e com muita violência. Como é que foi chegar nesse país, né? No Rio de Janeiro você chegou, né? Eu cheguei de passaporte falso, porque eu não tinha nenhum documento, porque tiraram tudo que eu tinha. E eu não tinha cabeça para eu pensar, porque se eu pensasse eu poderia ir procurar ajuda de alguém e dizer o que aconteceu comigo. Só que o desespero somente era de sobreviver, e eu pensava de enlouquecer. Então eu tive sempre no meu caminho, desse caminho doloroso, sempre pessoas maravilhosas, sempre pessoas que eu pude contar, né? Então um deles fez um passaporte para mim e me trouxe até o Brasil. Como? Por que Brasil? Eu não sabia. Hoje eu sei, nada acontece por acaso, eu tinha que estar aqui. Mas naquela época eu somente desejei outra vez, desejei assim:
Eu quero estar num lugar muito longe daqui, porque eu tenho pavor, porque eles podem me achar, eles podem me matar. Eu já sinto que aqui, talvez, nesse apartamento onde eu estou, eles podem abrir a porta e me matar aqui. Então, eu não posso viver com esse medo. Eu quero estar num lugar muito distante daqui, que eles não podem chegar perto de mim. E simplesmente veio assim, Brasil. É uma história bem longa, mas assim, simplesmente apareceu o nome Brasil para mim, né? E eu não tinha nem ideia o que era Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, primeiro dia sentada no quiosque de Copacabana, era um domingo, 13 de abril, e eu estava, 21 anos atrás, e eu estava sentada e tomando uma água de coco, que eu pensava que era um leite de coco, e quando experimentei falei, que horror, pensava que era uma coisa, realmente um leite horrível. Onde é que eu estou? E que planeta é esse? Que país? Que é isso daqui? Onde eu estou? Eu não sabia. A única coisa que eu sabia, eu sempre fui muito intuitiva, porque eu tinha que ter intuição para sobreviver. Então a minha intuição somente me diz uma coisa: tudo bem, eu não sei onde estou, mas a única coisa que eu sei, a única coisa que importa nesse momento é que eu sinto que eu tenho que estar aqui. E isso foi desde o primeiro dia. Então toda a força que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, eu tenho que agradecer essa força desse país, de vocês, de meu também, que é incrível, né? Eu me senti desde o primeiro dia sentada lá, eu senti que eu estava renascendo naquele dia, eu senti que era um recomeço, que era um renascimento. Tereza, desculpa. Gente, eu só quero atender um pedido da técnica aqui. Peço desculpas para vocês, mas já vieram algumas vezes. Tem uma configuração aqui que não está dando certo em função... Isso também faz parte do documentário Nevena, que é um filme em processo. Então está sendo registrado aqui. E aí parece que a gente precisa trocar, não é? E também, se a gente pudesse ter um pouquinho mais de conforto, a gente faz o que for necessário, só 2 minutos, 1 minuto. Tem um predador perto, ele tenta ficar quieto, se esconder. Tem uma possibilidade, inclusive, de mudar a sua própria cor, para se tornar invisível. Então, a invisibilidade não é em si um mal. Ela pode ser protetora. Na medida em que a gente... Mas também tem, né, o lado absolutamente negativo da invisibilidade, que é a invisibilidade quando a gente não está na mata, e nem somos bichinhos pequenos, né? Somos humanos e precisamos de um sentimento de pertencer à ordem humana, ao social. Quer dizer, ficar apartado dessa ordem social é algo extremamente violento, né? Então eu queria te perguntar, eu não estou fazendo perguntas, na verdade, eu estou querendo cutucar você, para você falar. Porque quando você estava fazendo a performance, você estava, né, numa situação protegida pelo espaço cênico. Agora, você não está protegida pelo espaço cênico, nem eu, nem as pessoas que nós não estamos conseguindo ver os olhos, mas também não estão. Quer dizer, nós estamos vivendo a vida. E a vida não é protegida. A vida é um desafio constante, né, em que a gente tem que lançar mão de muitas estratégias de vida para se manter humano no sentido de ter, não só sobreviver, mas poder viver com criatividade, se apoderando da própria vida, né, numa coletividade. Isso não é simples, né, porque a gente tem, ao mesmo tempo que temos muita necessidade do outro, a gente também precisa estar absolutamente sozinho. E é um paradoxo. Como é que eu posso estar absolutamente sozinho e ao mesmo tempo necessitar absolutamente do outro? E é assim, nessa tensão, que a gente se constitui como humano. Então a minha provocação, né, seria no sentido de como é que você vê, né, todas essas adaptações que você teve que ir fazendo na sua vida, né, desde que você saiu da sua cidade, e com todas as decepções que você foi colhendo pelo caminho, ainda de trem, né, ainda para chegar aonde você passou 2 anos.
e adaptação no lugar onde você ficou 2 anos, e depois essa trajetória, né, que vem vindo ao Brasil, que eu fico pensando quando você fala de esperança, né, é alguma coisa muito forte em você, isso, né, essa possibilidade de, mesmo com tanta decepção, ainda acreditar na vida. E isso é alguma coisa extremamente importante, né? Adorei a sua provocação. Ótimo. Eu li uma frase, eu posto várias frases que eu amo, né? Que são incentivadoras, porque eu acredito que a minha missão é incentivar as pessoas. Logo eu, que fui lá pro cinzas, virei quase cinzas e renasci de lá. Então eu entendi que eu passei por isso somente, na verdade, para mostrar a força que cada ser humano tem, não somente eu, mas assim, eu que sei, então por isso quero falar para as outras pessoas. Também que qualquer coisa que a gente passa nessa vida, qualquer coisa que for, qualquer problema que vem, nós somos mais fortes que isso. E a frase que eu queria falar para vocês é o seguinte: perguntaram a um sábio o que é perdão. E ele disse que é fragrância que as flores exalam quando são esmagadas. Então, assim que eu me sinto. Assim que eu me sinto. Eu sou budista, foi isso que, com certeza, é uma das coisas que me salvou, né? Fiz muita terapia, psicoanálise 4 vezes por semana. Enquanto todo mundo normal faz 1 ou 2, eu fazia 4 vezes. Então, para eu estar aqui sentada agora com vocês, eu demorei 21 anos para eu ter essa coragem, mas eu sempre tive esse sonho. E hoje aqui com vocês está começando essa realização do meu sonho, do nosso sonho, do nosso sonho, porque Evelina está produzindo um filme que se chama Nevena, né? E então, assim, isso também foi um dos meus sonhos, que ela simplesmente falou para mim um dia. Ela falou meu sonho, ela disse para mim: vamos fazer um documentário. Tá. E eu perguntei: quem vai representar a mim mesma? Ela falou: você. Eu. Era tudo que eu queria ouvir. Eu acho que a Nevena, ela tem uma natureza performática, né, como muito poderosa. Eu acho que para além da coragem, para além da esperança, tem uma presença, um desejo muito forte de manifestar. Isso é um processo que a gente entendeu juntas, na realidade. Ela veio até a gente em algum momento, por uma circunstância dessas maravilhosas da vida, e esse processo foi muito enriquecedor, assim. Também fomos estabelecendo uma relação de confiança, ainda estamos, né, Nevena? É um território muito sutil, muito delicado, e eu acho que o que a Teresa estava tentando cavar um pouco, se você se sentir à vontade, obviamente, para falar sobre isso, é porque a gente está tratando também aqui hoje, no Multicidade, de violência, arte e realidade. Então, acho que a Teresa estava tentando entender um pouco como é que é essa passagem, como é que foi essa travessia na Itália, no barco, nesse trem, como é que foi estar confinada, né? Sendo nesse lugar da mulher que é explorada, que é... Foram os dias mais difíceis da minha vida, porque outro sonho, né? Eu sou tão sonhadora, dá pra ver, né? Eu acreditei que eu ia ter um lindo príncipe, que ele ia me tirar da tristeza que eu sentia dentro da minha casa na Sérvia, com o pai que bebia, batia na minha mãe.
Então sempre acreditei, como a maioria das mulheres que passam por esse problema começa sempre assim, com toda a tristeza, com todo o desespero, querendo sobreviver e sair daquela loucura de dentro de casa. Então, sonhadora vem um príncipe e ele vai me salvar. E pior que esse príncipe aparece na minha frente. E ele me convida para ir com ele lá na Holanda, né? Como no filme, eu não perguntei por quê, onde, como. Eu só pensei, onde você esteve até agora? A vida inteira estou te esperando, só agora que chegou? Então, depois de um dia só, ele já mostra a cara, a verdadeira cara, quem ele na verdade é, né? Então eu percebo que não é príncipe, que na verdade estou numa cilada. Então, desde o primeiro dia percebi essa minha boa sorte, porque tinha mulheres que não percebiam. E eles batiam, eram vários homens, e eles batiam nelas, porque elas não conseguiam acordar desse sonho. Elas acreditavam que realmente ia se casar, que ia ter um lindo príncipe, que ia ter um castelo e ia ficar feliz para o resto da vida. Não, para toda a eternidade. E eu percebi desde o primeiro dia, essa foi a minha boa sorte. Então eu fui obrigada a usar realmente a minha intuição para eu sobreviver, porque eles eram extremamente violentos e eles eram psicopatas. Então eles batiam em mim não, porque eu realmente tive muita boa sorte e muita rapidez. Eu preciso pensar, eu preciso agir, senão eu posso talvez nem sobreviver, não sei se eu vou ter forças para aguentar essa loucura. E eram homens muito perigosos, extremamente inteligentes e muito bonitos. Então, eu realmente tive essa boa sorte de sacar rápido o que eu preciso fazer. Então eu pedi, nós éramos confinados dentro de uma casa, trancadas, e eles faziam os jogos psicológicos para mostrar realmente que eles não estão brincando. E quando saquei, assim, mais rápido, eu pensei assim, eu preciso pedir para ir trabalhar, porque é isso que eles querem que eu faça dinheiro para eles, então eu preciso aprender isso rápido, e eu preciso... Aí eu pedi, um dia simplesmente falei, posso ir trabalhar hoje? Eu devo muito a vocês. Eu incorporei aqui a uma personagem que está concordando com tudo o que eles dizem, e eu falei, tudo que vocês fizeram por mim, vocês fizeram tanta coisa, porque tudo isso era a fala deles. Vocês me trouxeram para o mundo, eu venho realmente de um lugarzinho, né, de uma casa pobre lá, casa de barro na Sérvia, que é verdade, né, eu venho de lá. Né? Então, assim, eu realmente devo muito a vocês. Posso ir trabalhar hoje? Hoje? Você quer ir agora? Sim, agora. Posso ir? Então, eles me levaram com minha roupa de corpo para um lugar onde eu tinha que trabalhar. Então, foram 2 anos de... O primeiro dia, que é muito impactante, né? Quando estive lá, na verdade, o primeiro momento, quando me levaram dentro de um bar com luzes vermelhas, sentada numa cadeira, tremendo, sem poder nem pegar o copo que eles me ofereceram bebida, né? Querendo pegar, só olhava e pensava, quem me trouxe aqui? E como que eu cheguei aqui? Tá bom, mas como é que eu saio daqui agora? Então foram 2 anos de muito sofrimento, mas a esperança nunca morreu, nunca. E digo isso hoje também, pode cair o mundo ao meu redor aqui, pode cair tudo, eu vou ficar em pé. Para a gente enlouquecer, pirar ou se matar, não. Então, estou eu aqui. Estou eu aqui agora, junto com uma equipe maravilhosa, com um desejo, não só de mim, mas de todos aqui, dessa equipe maravilhosa. Estou tão feliz que não estou sozinha nesse processo, que estou tendo pessoas realmente maravilhosas do meu lado, querendo criar uma arte, uma coisa mais linda desse mundo, transformada, aquela carne exposta lá em cima,
aquele sofrimento, aquela dor que foi quase que insuportável, e trazer isso de uma maneira hoje leve, bonita, forte, mas uma coisa muito bonita. Eu acho que poderíamos pensar em alguém. O até impacto, né, de uma experiência de violência é enorme. E eu acho que muitas vezes esse impacto paralisa. Mas certamente muita gente deve estar, muita gente não, acho que todos vocês devem estar pensando alguma coisa ou refletindo. Eu acho que seria muito interessante que a gente pudesse... vamos abrir, né? Até porque, como temos mais 10 minutinhos só, ou 5 talvez. Nós já começamos tarde, então temos mais 10. Nevena, parabéns. Desculpa, não estou vendo. Aqui. Ah, ok. Estou muito impactada, né, com esse trabalho. Assim, eu já conheço o trabalho da Eveline, da Edranca, realmente não esperava nada diferente, mas fiquei muito impactada. Então acho que realmente é um tema que vai impactar muito. Assim, parabéns realmente por esse trabalho. E eu também sou atriz, também sou terapeuta, psicoterapeuta, e tem uma coisa que me chama muita atenção, porque é um tema que eu estudo, leio, me interesso, né, de violência contra as mulheres, e tem um ponto que eu não sei se eu vou ser muito invasiva e perguntar, mas já que você abriu... Estou aberta totalmente para as perguntas, por favor. E perguntar com delicadeza, assim, mas é porque eu acho que deve ter uma confusão, né, assim... E você era bem mais jovem, né, pelo que eu entendi aí. Sou jovem ainda. Ainda é, mas é por isso que eu falei bem mais, né? Bem mais. Eu acho que você nunca vai envelhecer. Eu tinha 20 anos. 20 anos. E porque eu já ouvi falar, não conheço de fato, né? Mas já ouvi falar muito dessa experiência, dessa dúvida que acontece dentro da gente quando acontece a violência, né? Um lado meio que se encanta, um lado que se apaixona, um lado que reprime, e ainda mais quando você falou que é budista, né, que eu também sou, então tem essa coisa da gente saber que a gente também faz parte daquilo. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, porque o sofrimento é tão grande, eu não sei se é fácil você responder isso. Como que na sua cabeça você processou? Porque um homem que um dia você se apaixona, no outro dia... Sim, mas quando? Naquela época ou agora? Não, lá. Naquela época? Porque hoje eu entendi que você, enfim, é bem diferente. Naquela época... Não sei se vocês disputaram um ferro que caiu aqui, que foi assim. Sim. Foi isso. Pode botar uma luzinha ali, Bruno, por favor, na corrente? Naquele dia caiu o meu mundo, caiu o universo inteiro, caiu tudo. Eu caí e eu morri e eu renasci também. Então aquele dia, quando eu percebi que aquele príncipe, na verdade, era um monstro, né? Eu realmente, assim, meu mundo acabou, porque eu tinha esperança, caramba, eu estou saindo de casa, daquele sofrimento dos meus pais, né, dizendo para eles, tchau, 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 fui embora, vocês me maltrataram tanto, então agora eu vou embora, porque eu conheci um lindo príncipe. Aí eu conheço o lindo príncipe dentro do trem, e ele vira a cara e fala, tá assustada por quê? Foi você que me chamou, o que você deseja agora? Foi isso que eu escrevi, isso não foram palavras dele, mas foi isso que, sei lá, quando eu escrevi, né, um texto, né, que se chama Meu Monstro Amado, e que era ele, né, então eu escrevi isso, que foi essa sensação de quando eu fiquei apavorada, como assim? Como assim? Você chamou, né? Você falou essa palavra. Foi que, assim, eu entendi que, na verdade, eu atraí para a minha vida o que eu estava precisando passar naquele momento, né? Então, eu já tinha entendido isso. Muito rápido, assim, porque quando você tem medo, não medo, mas pavor, quando você está apavorado e você não sabe onde está a saída daquilo, onde a razão termina, começa a minha esperança, a fé. Então, assim,
Eu não tinha nem ideia o que está acontecendo, mas eu tinha que pensar muito rápido e dizer, tá bom, não posso ficar nessa coisa que eu estou aqui enlouquecida, eu preciso agora achar uma saída, não sei onde buscar, não tenho nem ideia onde buscar. E entraram no trem, naquela época a Sérvia, eu não podia ir para lugar nenhum sem visto, né? Na Sérvia era assim, né? Realmente precisou visto para qualquer país da Europa. Então, nós todos estávamos sem visto. E entrou controle no trem. E quando o controle entrou e pediu todos os passaportes, eu falei, eu vou sobreviver, alguém vai me salvar. Eles pegaram todos os passaportes, levaram fora e o trem parado. E eu falei, estou salva. E eu não entendi nada. Quando eles voltaram, entregaram os passaportes e a gente seguiu como se nada tivesse acontecido, sem nenhum visto. Hoje, acredito não, é quase que 100%, eles tinham muitas pessoas, dinheiro envolvido e assim, nas fronteiras, pagando para a gente passar assim, né? Mas só para complementar a pergunta dela, quando você fala assim, que você percebeu rápido, oi? Mais alto. Assim, você percebeu rápido, é muito rápido essa mudança para você conseguir, quer dizer, o que se despertou para você do sonho, né, criar uma força tão rápida para lidar com essa... É sobreviver. É sobreviver, porque eu percebi que era um monstro na minha frente, que olhava para mim e ele tinha realmente, assim, era uma cara. Uma vez estive na Espanha numa casa de terror e na entrada aparecia uma pessoa que ele falava, bom dia, sejam muito bem-vindos, e abria a porta e você entrava. E quando abria a porta e fechou a porta, ele virou a cara e era outra pessoa. Ninguém toca em ninguém aqui. Então foi mais ou menos assim. Foi uma mudança tão brusca que eles que planejaram, óbvio, que eles eram atores muito bons, né? Um plano de muito tempo. Então, ele simplesmente virou a chave e pronto, agora sou eu aqui que mando e você vai fazer o que eu quiser. Porque agora você não está mais sozinha. Você tem alguém atrás de você e você tem que obedecer. Senão você não vai sobreviver. Porque faziam jogos psicológicos, querendo cortar dedo em alguém. Não fizeram, mas faziam vários jogos. Então eu tinha que perceber rápido, né? Porque era tanta tortura dentro dessa casa, da preparação para a gente ir trabalhar. Eu fui a primeira que assim despertou e falou, eu quero ir trabalhar. Eu somente queria sobreviver e determinei assim, vou fazer qualquer coisa que estiver me pedindo, porque eu quero sobreviver. E não só sobreviver, mas eu quero continuar a viver. Olá, boa tarde. Primeiro, meus parabéns, Evelyn. Os grandes trabalham com matéria-prima e transformam, né? Meus parabéns. Eu estou aqui há 21 anos. Então, desde que eu cheguei, eu senti uma necessidade muito grande de colocar para fora essa dor. Enquanto estava lá na Holanda, ainda não estava sentindo. Então, desde o primeiro dia, era uma necessidade, eu preciso gritar, eu preciso colocar para fora. Então, eu fui buscar. Deixa eu ver qual era a primeira. Era a expansão de consciência, eu ainda não era budista. Depois veio a biodança com a minha querida Marilene, que está aqui também. É uma professora maravilhosa de biodança, que me cuidou igual uma criança. Não posso esquecer meu ex-marido, que me cuidou como uma criança também. Ele teve tanto carinho, me deu tudo que ele tinha para me cuidar. E falou, vai fazer psicoanálise. Vai fazer alguma coisa, não precisa trabalhar, faz o que você quiser, só melhora a sua cabeça, faz o que você quiser. Então fazia psicoanálise 4 vezes por semana, eu pintava, ia para o Parque Lage, tinha duas vezes por semana aula de pintura. Aí eu falava para a psicoanalista, eu não nasci para fazer nada. E ela falou, todo mundo nasceu para fazer alguma coisa. Eu falei, mas eu não. E ela falou, vai buscar. Aí eu entendi que era trabalho, eu preciso de trabalho, agora eu preciso trabalhar.
E foi realmente uma das minhas grandes terapias também, é meu trabalho, é minha terapia. Eu danço também, e eu danço, preciso dançar todo fim de semana, porque se não dançar eu fico doente. Então, assim, o positivismo, ele está vindo de todos os lados, né? Com os amigos queridos como você que eu tenho, como muitos outros que estão aqui, está vindo da força de coração lindo que vocês vários que estão aqui têm por mim, um carinho. Então, o positivismo está somente assim chovendo de todos os cantos. E agora com esse projeto também aqui, de fazer esse filme maravilhoso, então está vindo de todos os lados. Respondi sua pergunta? Nevena, boa tarde. Boa tarde. Ouvindo o que você tem dito, estou com uma necessidade de ter mais informações de como era antes, o que aconteceu antes, na sua infância, na sua juventude, para que tudo isso viesse à tona. Eu sempre fui, desde muito pequena, eu sempre fui uma criança com, sei lá, muito forte, mas eu nunca me senti uma pessoa pobre, assim. Eu sempre me senti uma pessoa que eu sempre precisava de muito mais. Eu me sentia uma princesa, eu me sentia, sei lá, eu me sentia... Só que o que acontece com aquele pai que estava somente bebendo e muito maltratando a minha mãe, e nós mesmos, eu e meu irmão, então eu não suportava aquilo mais, porque era quase que diário, muito sofrimento dentro de mim, muito sofrimento. Pânicos de levantar à noite e de ver meus pais, minha mãe chorando. Então, eu procurava eu vou achar uma saída disso. Eu vou, encontro esses homens. Então, na maioria das vezes, eu gosto muito de ver os filmes sobre esse mesmo tema, e vocês podem perceber, vão poder perceber que assim, na maioria desses casos como o meu, sempre começa assim, com um desespero de dentro de casa, com muita violência, sem ter alguém para acolher aquela criança, para dar carinho, para dizer tá tudo bem, vai passar. Não tinha ninguém, eu estava somente eu e o mundo, e que se alguma coisa acontecer, eu sobrevivo a essas agressões todas. E irmãozinho, né, aquele que eu dancei aqui bem baixinho, era de representar uma dança que eu fazia quando ele tinha 3 aninhos ou 5, minha avó colocava as músicas para a gente dançar, e eu me sentia já uma estrela, e ela me chamava de Lepa Brema, que era uma das cantoras mais famosas até hoje na Sérvia. Então era uma dancinha que eu lembro, que eu tenho umas lembranças muito lindas assim da minha avó. Foi ela que me ajudou também a entender que a música faz parte na minha vida, a dança faz parte na minha vida, a dança que me salvou, sem dúvida nenhuma. Respondi a sua pergunta? Nevena, nós conhecemos você há muitos anos já, grupo da biodança que você mencionou, a Marilene, e nós não tínhamos ideia dessa sombra, desse passado sombrio que você trazia, dessa história sombria. Você deve ter saído de lá na época das guerras balcânicas, talvez. Sim. Há uma compatriota sua, que é a Marina Abramovic, que faz um trabalho muito bonito, que reflete toda aquela angústia também da terra balcânica, da Sérvia. Mas para você sempre, para nós, você sempre foi uma pessoa luminosa, alegre, solar, vivendo plenamente, com muito tesão pela vida. E isso é uma coisa que realmente, mais do que uma pergunta, eu estou trazendo um depoimento. Nós que somos seus amigos há muitos anos, a gente tinha muito mais essa imagem. Então, isso daí mostra a sua superação. Nós vimos isso. Há uma história por trás disso, há um sofrimento, há um trabalho. Mas a gente só
Parabéns, é emocionante, é tocante, mas estamos felizes por ver você aqui nesse momento, conhecendo você há tantos anos, vamos conhecer até mais e ver você agora, aqui e agora. Muito obrigada pelo carinho, obrigada mesmo. Então a gente vai encaminhar agora, só em função mesmo do tempo que a gente agora, por causa do festival, para a gente não ultrapassar, tem mais essa pergunta e a gente conclui aqui com a Tereza. Boa tarde a todos, meu nome é Mariana, eu estou muito emocionada com a sua história, eu te admiro muito por você estar aí contando isso pra gente. A minha pergunta é bem objetiva, né? Eu tenho uma filha adolescente, tenho várias amigas dela que ficam na internet, ficam assim, eu sinto uma vulnerabilidade nos jovens de hoje, né? E eu fico pensando assim, estamos falando de crime, de pessoas muito bem articuladas com o Estado. Então, as mães, elas sempre precisam estar perto da filha. Como é que você está? Está tudo bem? Assim, sentir o coração da filha. Como é que ela está? Está angustiada, não quer falar com você? Está nervosa, está brava, não está nem querendo se abrir com você? Ou ela vai compartilhar alguma coisa, né? Então, sem dúvida que é possível, né? Então, assim, o coração da mãe é algo maravilhoso, porque a gente, como a mãe, a gente consegue sentir, se a gente não estiver muito ocupada com todas as outras coisas e se a gente não tiver tempo para nossas filhas, aí sim é um perigo muito grande. Inclusive ontem eu estava ouvindo da minha colega no meu trabalho dizendo que a amiga dela conheceu um italiano no elevador e que assim ela estava com muita dificuldade de pagar o apartamento para morar sozinha. Ele simplesmente ofereceu para ela se casar na Itália e se conhecer um mês, e ela aceitou, e ela está feliz, e está falando sobre igreja onde ela vai se casar, né? Igreja, ela nunca esteve lá na Itália, não tem outra coisa para se preocupar antes, né? Então, assim, as mulheres vulneráveis são as mulheres que não tem ninguém por perto, né? São pessoas muito sozinhas, onde a pessoa ela não sente que ela pode se abrir com alguém, então ela mesma que fala, então tá, não tenho ninguém, eu vou achar. Então a dica é que quem é mãe, tem filha, para que a gente sempre possa tentar estar junto, tentar ver como é que está o coração dessa minha filha, está aflita, está muito brava, ou está meiga, como é que ela está? Isso é o mais importante de tudo, porque se eu tivesse isso, eu não diria para os meus pais, estou indo para a Holanda daqui a 2 horas. Eu queria, na verdade, dizer, estou indo e estou muito feliz que eu estou deixando vocês, porque vocês me massacraram demais, então estou indo embora, quero que vocês saibam. Então, assim, não sei se eu respondi. Eu acho que nós poderíamos ficar aqui mais tempo, né, para poder conversar com tantos caminhos, tantas coisas foram passando pela minha cabeça, mas eu queria só terminar, né, nossa conversa hoje pensando, né, Nevena, que a sua vida trágica é a vida trágica de muitas pessoas. E, na verdade, acho que o ser humano é um ser trágico. Nós vivemos sempre dentro de uma tensão, de uma construção, de uma possibilidade de construção e uma possibilidade de muita violência e de muita destruição. E eu acredito, né, que iniciativas individuais são extremamente importantes. Essas iniciativas culturais, artísticas, são muito importantes para a resistência, para criar uma resistência à não destruição. Porque a destruição, eu acho que faz parte do ser humano, essa força que nós temos de destruir. E podemos contar, né, no mundo com muitas dificuldades no momento, né,
um momento não, eu acho que a humanidade inteira, desde que o homem saiu das cavernas, luta contra junto com essa capacidade destrutiva que nós temos, para que a construção possa prevalecer. E eu não posso deixar de lembrar que as instituições maiores, né, e eu ainda acredito nas instituições maiores, a ONU tem, em 1948, depois de um massacre da Segunda Guerra, estabeleceu, né, criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz hoje 70 anos, esse ano faz 70 anos. E eu acho que são coisas que a gente constrói a nível individual, a nível de arte, a nível coletivo, a nível de Estado, a nível de organismos internacionais, que podem nos alimentar para criar algum tipo de força para resistir. Eu acho que muitas vezes, diante da tragédia, né, e a sua tragédia teve um final, se resolveu de modo positivo para você, né? Mas inúmeras tragédias não acabam bem, né? E eu acho que é função da arte, a arte tem um grande poder para revelar e para tensionar a nossa existência, né? Para criar ou colocar no palco essa tensão entre vida e morte, entre capacidade de construir e a capacidade humana da gente destruir, e muito. Então, eu queria só agradecer a Eveline, ter conhecido a Nevena, de estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme e gostei de ter saído do meu conforto e procurar novos desafios, né? Que eu já tenho bastante, mas eu gosto de desafios. Muito obrigada. Eu só preciso dizer que tudo que você acabou de falar é o meu sonho. Então, eu não acredito que tudo que eu vivi, como falei no filme, não posso morrer e deixar a minha história morrer. Então, estou aqui e isso aqui é só começo. Eu vou, né? Acredito eu, com todas as forças que eu tenho, levar para frente. Que bom que agora nem estou sozinha, tenho uma equipe maravilhosa. Como falei no filme, fundamental. Eu quero levar essa história para o planeta inteiro. Queria só agradecer essa equipe que teve esse empenho maravilhoso. Em tão pouco tempo a gente construiu isso. E dizer que agora a gente está indo para o espaço aberto. Hoje à noite a gente tem mais atividades, só por isso a gente não continua. Tereza, muito obrigada por ter aceitado o desafio. E Nevena pela confiança. E todos, obrigada.